Então vamos lá, galerinha, dando início à nossa aulinha de potenciação, tá? Onde a gente vai ver potenciação desde a introdução, tá? Desde o princípio básico, e a gente vai evoluir e evoluir muito. Essa videoaula deve se dividir pelo menos nas 3 partes, tá, gente? Quem tem facilidade já vai logo para a terceira parte, que é a parte mais interessante. Quem tem dificuldade assiste desde a primeira. Então vamos lá, gente. Princípio básico da potenciação. O que a gente tem que saber? O que é base, o que é expoente e o que é potência. Gente, base, como o nome já fala, é a base. Está aqui embaixo. Expoente é o númerozinho que está em cima da base. E potência é o nosso resultado. Um exemplo bem básico, gente. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 3 elevado à quinta potência. 3 elevado à quinta potência, gente, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. Não vai falar para mim que isso aqui é 15. É 3 vezes 3. 9, 27, 81, 243. Ou seja, base, o 5 é o expoente e o 243 é a minha potência. Beleza. Mais um exemplozinho aí, ó. Menos 2 elevado à quinta potência. O que é isso, gente? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 5 vezes. Primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, gente. É quanto ao sinal. Professor, eu tenho que ficar fazendo cada um deles aqui, por exemplo. Ó. Aqui dá 4 positivo, negativo com negativo. Aí aqui, ó, daria negativo, positivo com negativo. Professor, aqui, ó, vai ficar novamente positivo e aqui negativo. Tem que ficar fazendo isso passo a passo? Não, gente, olha só. Como é que eu já sei o sinal dessa operação? Basta você olhar para o expoente, tá? E analisar o seguinte. Se ele for ímpar, que é o nosso caso aqui, ele sempre vai repetir o sinal da base. Então, como o sinal da base é negativo e é ímpar, eu sei que aqui vai dar negativo. Se aqui fosse positivo, seria positivo. Agora, se o nosso expoente fosse par, no caso 2, 4, 6, 8, a nossa potência seria sempre, sempre, sempre positiva, que não é o caso, tá, gente? Então, aqui, ó, esquece o sinal, ó, repete, menos, e você faz, ó, 2, 4, 8, 16, 32, tá, gente? Só vou chamar a atenção numa coisinha que eu vou falar depois também, é o seguinte, gente, menos 2 elevado à quinta potência, o que a gente faz aqui, ó? É o menos 2 dentro do parênteses da elevado à quinta potência. Se eu tivesse, por exemplo, olha só, menos 3 ao quadrado, por exemplo, como eu falei, ó, expoente par. Opa, então você quer ficar positivo, então isso aqui é igual a 9. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, quem está sendo elevado ao quadrado, perceba que não tem parênteses. Então, você repete o sinalzinho de menos e 3 ao quadrado são 9. Ou seja, aqui dá 9 e aqui dá menos 9. São coisas diferentes, porque aqui é parênteses, aqui não tem parênteses, tá? Mas relaxa, eu vou falar sobre isso já, novamente. Mais um exemplozinho antes de a gente entrar em algumas definições básicas, gente. Se eu colocasse uma fração, muda alguma coisa? Não, gente. Meio ao cubo. É meio vezes meio vezes meio. O que muitos alunos fazem é o seguinte, ele faz 1 vezes 1 vezes 1, vai lá e coloca 3, gente. É multiplicação, gente. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Como eu falei, gente, no primeiro momento é bem tranquilo. Vamos ver só algumas definições básicas que vão ser úteis lá na frente. Ó. Primeira delas, gente, é o seguinte. Quando eu tenho qualquer número elevado a 1, gente, qualquer número elevado a 1, tá? Sempre, sempre, sempre vai ser igual a ele mesmo. Um exemplo básico aqui, ó, 7 elevado a 1 é igual a 7. 8 elevado a 1 igual a 8. 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. Isso aqui, professor, tem mistério? Não. Detalhe importante que eu chamo a atenção é o seguinte, você não precisa representar esse 1zinho aqui, tá, gente? 7 elevado a 1 é a mesma coisa que 7. Tá? Professor, eu coloquei, representei, tem algum problema? Nenhum. Mas não há necessidade. Mais uma definição básica, gente. Qualquer número elevado a zero diferente de zero, tá, gente? Porque 0 elevado a zero é indeterminado, tá? Sempre, sempre será igual a 1.
3 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1. 1 milhão elevado a 0, 1. Então, qualquer número elevado a 0 diferente de 0 sempre será igual a 1. Isso a gente vai ver alguns exercícios, tá, gente? Com bastante pegadinhas. Mais um caso, gente. Não menos importante, gente. 1 elevado a qualquer coisa sempre será igual a 1. Por quê, gente? Se você coloca 1 elevado a 10, é 1 vezes 1, 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 vezes 1. Gente, 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Ou seja, 1 elevado a qualquer coisa sempre será igual a 1, gente. Beleza? Não tem mistério, é uma definição bem básica, tá, gente? A gente só está revendo isso aqui que a gente vai utilizar lá na frente, tá bom? Mais um caso, gente. 0 elevado a qualquer coisa, desde que seja diferente de 0, senão a gente cai no mesmo caso daqui, indeterminado, sempre será igual a 0. Por quê? Olha, 0 ao quadrado é 0 vezes 0. 0. 0 ao cubo, 0 vezes 0 vezes 0. 0. 0 é a quinta potência. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Isso dá 0. Ou seja, essas definições básicas são bem, mas bem tranquilas. Não há muito mistério. O mistério, logicamente, a gente começa a brincadeira nas propriedades. Tá bom? E vou chamar a atenção o seguinte, gente. O que eu já falei aqui, no início, vou tornar a falar. Que é muito comum os alunos errarem. Eu tenho isso aqui, ó. Menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado dentro do parênteses. Como eu já falei aqui, ó, aqui somente quem está sendo elevado ao quadrado é o 2. Então, isso aqui é menos 4. E aqui é o menos 2 ao quadrado. É menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual a 4. Olha só. Menos 2 ao quadrado, repete esse sinalzinho de menos. 2 vezes 2, 4. Então, fica menos 4. E aqui não. Aqui é menos 2 vezes menos 2. Negativo com negativo é positivo. Então, portanto, isso aqui são coisas diferentes. Tenham atenção quanto a isso. Você pode errar uma questão inteira se não observar o parênteses. Tá bom, gente? Bem tranquilinho, né? Então, a gente vai adiante, vai avançar um pouquinho. Antes de eu avançar para as propriedades, eu vou falar também de expoente negativo, gente, que é muito comum. Principalmente quem vai fazer EPICAR da vida, isso cai o tempo inteiro. Olha só, gente. Toda vez que tiver um expoente negativo, a gente tem que transformar ele em positivo. Como é que eu faço isso? Invertendo a base, gente. Olha só, quando inverte a base, pelo amor de Deus, tem muita gente que fala, eu tenho menos 2. O inverso de menos 2 é 2. Não, gente. Inverso, inverter a base. Embaixo do menos 2 teria o nome 1. O número 1, então seria menos meio. Então, olha só, o inverso de A é 1 sobre A e o N fica positivo. Logicamente, 1 elevado a N, como já falei, 1 elevado a qualquer coisa é o próprio 1. Você não precisa colocar, por isso que eu coloquei dessa forma. Tá bom? Vamos ver exemplos que fica mais fácil, gente. Olha só. 2 elevado a menos 3. Primeira coisa, opa, qual é o inverso do 2? Meio. Não vai colocar menos 2. Ele ficou positivo. Agora daria para calcular. Seria meio vezes meio vezes meio, que seria 1/8. Sem qualquer problema, né? Fácil. Aí na letra B aqui, ó, coloquei menos 1/3 elevado a menos 1. Olha só, outra coisa que eu chamo a atenção. Você vai inverter a base. Só que o sinal, gente, da base, ele permanece. Você não vai botar aqui 1/3 positivo, ele continua negativo. O inverso de menos 1/3 é menos 3. E lá, professor, mas aqui você não colocou parênteses, gente, porque nesse caso aqui não teria problema nenhum, tá? Uma vez que o nosso expoente aqui é ímpar, tá? Então não faz diferença. Menos 3 elevado a 1, menos 3. Tá, até aí bem tranquilo. Na letra C, ó, menos 3/5 elevado a menos 2. Mesma coisa, ó, inverte a base, então vai ficar menos 5/3 ao quadrado. Como eu já falei lá no nosso primeiro slide, gente, qualquer número elevado ao expoente par sempre ficará positivo. Então, olha só. Então, isso aqui vai ficar positivo. 5 vezes 5, 25. 25 nonos. Ó, fácil, né, gente? Agora sim, a gente vai ir para as propriedades da potenciação. Vamos que vamos. A primeira delas, gente, a mais conhecida.
multiplicação de mesma base. No primeiro momento, gente, eu estou trabalhando somente com, tá, valores inteiros, tanto para o m como o n, tá? Então, o que eu vou aplicar só vale para o m e o n, números inteiros, tá? Então pode ser menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, mas coloquei a restrição aqui, tá, gente? Também não pode ser o zero. Tá. Como é que seria isso aqui, gente? Bem simples. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Olha só. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5 elevado a 1. Se as bases são todas iguais, você não vai calcular 5 ao quadrado, 5 ao cubo e 5. Você vai repetir a base e vai somar. Ó. 2 com 3, 5, com mais umzinho aqui, 6. Fácil, fácil. Mais um exemplo aqui, ó. Menos 2, ó, menos 2, menos 2, menos 2. Gente, tenham atenção, isso aqui é válido somente na multiplicação. Tem gente que vê o sinalzinho de mais lá e as bases são todas iguais e sai somando lá. Não pode, somente na multiplicação, que fique bem claro, olha só. Então, se as bases são todas iguais e é uma multiplicação, você vai repetir a base aqui, ó, menos 2, e vai somar, ó. 3 com menos 1, com menos 4, com 2. Vou botar aqui mais bonitinho, vai ficar mais visível. Ó. Dessa forma. Olha, o que eu aconselho? Soma primeiro os positivos. Ó. 3 com 2 aqui, ó, 5. E menos 1 com menos 4, menos 5. Gente, 5 com menos 5 fica 0. E a gente já viu isso. Qualquer número elevado a zero diferente de zero sempre será igual, ou seja, a nossa primeira definição lá. É útil? É, gente, com toda certeza. Vamos ver mais um exemplozinho aí. Ó. Eu tenho meio elevado a menos 3 vezes meio elevado a menos 2. Gente, mesma coisa. Repete a base e soma. Menos 3 com menos 2, menos 5. Professor, quero melhorar isso aí. A gente vê que a gente viu no slide anterior também. Ó. Como é que eu transformo isso aqui em positivo agora? Inverte a base. O inverso de meio é 2. E no caso, menos 5, que era negativo, ficou positivo. Ó. E 2 aqui está potente. Se você quisesse colocar aqui, ó, não teria problema nenhum. Seria igual a 32, porque 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Igual a 32. Tranquilo. Vamos ver agora a divisão de mesma base, gente. É parecido, tá? Só que ao invés de a gente somar os expoentes, a gente vai subtrair, ó. Olha só. Mesma definição, tá, gente? Tem um detalhe importante, logicamente, nosso A aqui tem que ser diferente de zero, gente, tá? Porque não pode ficar zero no denominador. E vamos ver isso aqui então, gente. Um exemplozinho bem básico. Para começar. 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 8 é igual... Olha só, gente. Tem muita gente que fala, professor, não sei dessas propriedades, quero calcular. Se você fosse calcular, por exemplo, gente, 2 elevado a 10ª potência, olha o trabalho que você ia ter. Ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Vou botar aqui em cima só com rascunho. 1024. Aí tu ia calcular depois 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, gente. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Aí você iria dividir 1024 por 256 e encontrar como resposta, gente, 4. Pô, deu maior trabalhão, né? Mas se você soubesse as propriedades da potenciação, seria bem mais rápido. Olha só, divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 8, 2 a 2 ao quadrado, os mesmos 4. Ou seja, está errado o que o aluno fez aqui? Não, gente, só que é um trabalho desnecessário. Aí na letra B que eu vou colocar aqui, gente, vou chamar a atenção de uma coisinha. Muita gente faria o seguinte. Professor, vou subtrair 3 menos 2, aí eu colocaria 1. Menos 3 elevado a 1. Acertei, né? Não, você errou. A gente está subtraindo. Então, olha só, você vai repetir a base, vai ficar 3 menos menos 2. Então, olha o que vai acontecer aqui, gente. Menos com menos
vai ficar mais. Então, vai ficar menos 3, 3 mais 2. Ou seja, menos 3 elevado à quinta potência, tá bom? Porque eu não vou calcular agora, mas se você quisesse calcular, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 5 vezes. Belezinha? Vamos adiante. Potência de uma potência. Gente, essa aqui, geralmente, é uma das que mais caem, tá? Em colégios militares. Muito, mas muito importante. E ela é bem simples, gente. Logicamente, ela só vale somente se tiver um parênteses, um colchete ou uma chaves separando as potências, tá? Aí o que a gente faz? A gente repete a base e multiplica os expoentes, tá bom? Logicamente, o que eu estou aplicando com vocês aqui, gente, estou trabalhando com o M e o N números inteiros, tá? Depois eu vou mostrar um caso para vocês, onde o M e o N podem ser números, no caso, racionais, tá? Aí vai ter uma pequena restrição, tá? Que eu já vou falar sobre isso. Então, olha só, gente, o exemplo básico aqui, ó, é o seguinte. Eu tenho 2 ao quadrado elevado ao cubo. O que eu faço aqui, ó? Você repete a base, bonitinho. Você faz 2 vezes 3, 6. 2 elevado à sexta potência, que não vou calcular, tá, gente? Se você quisesse calcular, seria igual a 64. Mais umzinho aqui, ó. Menos 3 ao quadrado elevado a menos 3. Mesma coisa, a gente repete a base e multiplica aqui bonitinho, ó. Fica menos 3 elevado a menos 6. Se você quisesse melhorar aqui, ó, só você inverter a base, né? Ia ficar menos 1/3 elevado a 6. Tá? Se você quisesse aí, tá? Que não é o que a gente está querendo agora. Aí eu chamei a atenção o seguinte, gente. Observe o seguinte. 2. Aí, o que está acontecendo? O 2 está elevado a 2 ao cubo. Perceba que não tem parênteses. Nesse caso aqui, gente, isso aqui, ó, é 2. 2 ao cubo é 8. É diferente disso aqui, ó, que é 2 ao quadrado elevado ao cubo. São coisas distintas. Onde aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, 2 elevado a 8 e aqui 2 elevado a 6, tá? Ah, ficou bem claro isso? Ficou, né, gente? Porque olha só, 2 ao cubo, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E no outro aqui, ó, olha bonitinho, você multiplica os expoentes, igual a gente fez aqui em cima. Então, não esqueça que são coisas distintas. Não vão achar que é a mesma coisa. Isso é muito comum cair no meio de uma expressão as duas opções, tá bom? Vamos adiante aí. Potência de um produto, gente. Geralmente, o nome que eu dou para isso aí, gente, é multiplicação de mesmo expoente, tá? Para a gente entender o que acontece. Olha só. Quando eu tenho, deixa eu botar logo um exemplo, mas fica mais fácil de entender. Eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. O que a gente percebe aqui, olha? A gente tem o mesmo expoente. Ah, professor, o que a gente faz? O que geralmente mostra no livro? Ah, você representa isso aqui, logicamente, dentro do parênteses com o mesmo expoente. Ah, beleza. Aí o que a gente faz depois? Ó? 2 vezes 3, 6. Tá? Isso aqui, se tivesse dessa forma aqui, gente, seria a mesma coisa que você fizesse uma propriedade distributiva. Ó. Tem 1 e 1. Ó. Então fica, repete a base aqui. Ó. 1 vezes 3, 3. Vezes 3 ao cubo. Ah, beleza. Seria isso aqui. Só que eu chamo a atenção é o seguinte, gente. Você observou uma coisa desse gênero. O professor tem que fazer esse processo aqui? Não, gente. Olha só. Fácil, fácil. Mesmo expoente? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Elevado a 5. Ou seja, você multiplica as bases e conserva o expoente. Mais umazinha aqui, ó. Professor, mas agora tem sinal positivo e negativo. O que eu faço, gente? Mesma coisa, você vai contar a quantidade de sinais negativos. Se a quantidade for par, aqui vai ficar positivo. Se a quantidade for ímpar, vai ficar negativo. E faz a multiplicação normalmente. Ó. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Como a quantidade é par, então fica 6 positivo elevado ao quadrado. Gente, essa propriedade ela é válida também para
o quociente. E é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de a gente multiplicar as bases, a gente vai dividir. Olha só. Bem comum. Vou colocar aqui para a gente dar um exemplo, para cortar aquele pedacinho ali que vocês se confundem com letras. Eu tenho isso aqui, ó, 10 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Fácil, fácil, gente. É mesmo expoente, ó, 10 dividido por 5, 2. E repete o expoente. Ah, professor, é válido mesmo? Ah, se você não acredita, você faz, ó. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Quanto é 5 ao quadrado, gente? 5 ao quadrado é 25. 100 dividido por 25, gente, é igual a 4. Que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né, gente? Fácil, fácil. Mais um exemplozinho aí, ó. 36 ao cubo dividido por menos 6 ao cubo. Olha que delicinha. Mesmo expoente, então você divide as bases. Ó, 36 dividido por menos 6 é menos 6. Ó, positivo com negativo. E repete o expoente. Ó. Fácil, fácil, tá, gente? Vamos ver só aquele caso auxiliar que eu falei, onde a gente vai trabalhar com expoentes racionais, tá? O que seria isso aí, gente? A gente vai transformar, tá, uma potência com expoente racional em forma de radical, tá? Aí eu vou falar uma coisinha bem simples, gente. Vou nem falar sobre essas definições aqui, ó. Já vou mostrar um exemplo aqui, depois eu falo sobre isso aqui também e volto. Olha só, 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. O que aconteceu aqui, gente? Olha, o denominador vira índice e o numerador, ó, ele vem aqui para dentro como expoente. Entendi mais ou menos. Vou mostrar mais um exemplo. 2 elevado a 3 quartos. Olha só, o 4 é denominador, virou índice, e o 3 é numerador, virou expoente. Mais um casozinho, para a gente fechar. Olha, o 7, aqui no caso está ao contrário, professor. Denominador, você tem que lembrar o quê? Que é um índice, então ele vai para baixo, tá? E o numerador é o expoente, então vai para cima. Uma maneira bem fácil de decorar isso aí é o seguinte, gente. Pensa essa radical aqui como se fosse uma casinha. Estou no bem bom, estou por cima, dentro da casinha. Estou ferrado, não tenho casinha, fico lá de fora. Por cima, dentro da casinha. Por baixo, ferrado, não tenho casa, fora da casinha. Tá? Deixa eu só explicar o que acontece aqui, que muita gente não entende. Olha só. Professor, por que a gente pode representar isso aqui em forma de radical? Perceba o seguinte, gente. Aqui de uma maneira bem genérica, olha só. Eu tenho isso aqui, ó. Correto? Se eu aplicasse o que eu fiz aqui embaixo, olha o que ficaria. 2, né? Ó, o 6, ó, por cima e o 3 por baixo. A gente poderia simplificar. 6 dividido por 3 seria 2. 2 ao quadrado. Professor, mas dá isso mesmo? Vamos ver, ó. Quanto é 2 à sexta potência? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ou seja, seria raiz cúbica de 64. Gente, raiz cúbica de 64 é um número que você multiplica 3 vezes por ele mesmo, que vem dar 64, que são 4. Olha só que bonitinho, gente. Ou seja, isso é totalmente válido. Só que, logicamente, isso aqui poderia até fazer uma demonstração, que não vai ser o caso agora, tá bom, gente? Vamos adiante aí. Para a gente fechar a nossa primeira parte, para a gente começar a entrar em exercício, gente. Essa propriedade só será utilizada se somente se a nossa base for maior ou igual a zero. Ou seja, não pode ser utilizada essa propriedade se aqui na base a gente tiver, logicamente, valores negativos. Tá? E qual a diferença, gente? Que agora eu começo a trabalhar aqui, ó, com expoentes também irracionais, ou seja, frações, números decimais e qualquer outra coisa do gênero. Como exemplo aqui, olha só. Se eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado elevado a meio. Olha que fácil, gente. Isso aqui você iria repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes meio seria isso aqui, ó. Olha o que você faria.
2 multiplicando, 2 dividindo. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Você poderia cortar simplesmente isso aqui, ó. Ah, beleza. Fica fácil? Fica. 81 elevado a 3 quartos. Gente, e aí, professor, o que eu faria? 81 você poderia pensar, se você fatorasse, 3 à quarta potência. E olha só, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Você pega o 4, corta com 4. Fica 3 ao cubo. Essa propriedade é muito interessante. Te ajuda muito, mas muito. Olha só. Aí eu vou chamar a atenção aqui da maneira errada, o que a gente não pode fazer, ó. Se a gente tiver uma base, no caso aqui negativa. Ah, professor, vou aplicar a mesma coisa. Vapo, fica menos 2 elevado a 1. Acertei? Não, gente. Isso não pode ser feito, tá? Logicamente, com expoentes racionais, se a base for negativa. Por quê? Olha só, gente. Porque menos 2 ao quadrado, a gente viu lá no nosso início da matéria, qual é número elevado a expoente par, fica positivo. Fica menos 2 ao quadrado, são 4. E 4 elevado a meio, que a gente viu no slide anterior também, isso aqui é a mesma coisa que uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, que isso aqui é diferente de menos 2, né, gente? Belezinha aí? Agora a gente entra em exercício. E geralmente, gente, esse exercício é o primeiro exercício que eu trabalho quando eu pego uma turma de 9º ano. Eu já chego perguntando para eles qual é a metade desse número. E geralmente, gente, basicamente nenhum aluno acerta esse tipo de questão. Até porque a questão induz ao erro. Olha só as pegadinhas. Muitos alunos marcariam a letra A, metade de 8. Outros pensariam, não, metade de 40. Ele marcaria. Aqui, a outra, vou pegar os dois que vão ser metade, que igual isso aqui. Aí eu marcaria uma dessas três aqui. E iriam esquecer essas outras aqui. Só que olha só, gente, quando a gente fala metade, é metade desse número aqui. Que eu não sei quanto dá 8 elevado a 40. É 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 40 vezes. Não tem nem como se calcular isso na calculadora, vai dar erro, gente. Professor, como é que a gente faz isso aí, gente? A gente vai transformar isso aí numa divisão de mesma base. Como? Primeira coisa, você vai pensar o seguinte. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Correto? Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Posso trocar? Posso, uma vez que é a mesma coisa. Quando eu fiz isso, olha só, a gente tem uma potência da potência aqui, ó. Você repete a base e multiplica os expoentes, ó. Fica 2 elevado a 120. Só que eu quero a metade disso aqui. Então, pera aí, se eu quero metade, é dividido por 2. Agora sim, ó, uma divisão de mesma base. Repete a base e a gente subtrai os expoentes, ó. Bonitinho, bonitinho. Aí sim, ó. Alternativa aí, tá bom? Ah, professor, mas por que não vale o que eu pensei em fazer? Olha só, pensa que fosse um número bem menor. 2 elevado a 8. Aí você pensa se você tentasse fazer o que você achou. Ah, vou dividir isso aqui por 2. Aí, vou pegar o 2 dividido por 2, boto 1 elevado a 8. Que é igual a 1, né? 1 elevado a 8. Isso está certo? Não, isso está muito errado. Ah, não, professor, eu pensei de uma outra forma. Vou pegar 8 dividido por 2. Isso aqui dá 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência calculada é 16. Tá, gente? 2, 4, 8, 16. A maneira correta, logicamente, gente, isso aqui é uma divisão de mesma base, que é 2 elevado a 7. Tá? Porque, olha só, 2 elevado a 8, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Aí seria 64, né? Minto, né? É 8, né? 64, 128, 256. 256 dividido por 2, que seria igual a 128, tá? Que seria a resposta correta aqui da nossa questão, tá? Então, gente, toda vez que você observar esse tipo de exercício, metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, transforme na mesma base, tá bom? Vamos ver mais um exemplozinho aí, ó. Se eu perguntasse, gente, quem é o maior número abaixo? Eu acho que a grande maioria iria marcar a letra C, porque pensa 119, número grande, elevado a 12. Mas será, gente? Para que a gente possa responder isso, seria bem fácil se a gente tivesse isso aqui. Por exemplo, 2 elevado a 10 e 2 elevado a 9. Isso é fácil de responder, uma vez que a gente tem a mesma base. Então, 2 elevado a 10 é maior.
Outra possibilidade seria se a gente tivesse, por exemplo, o mesmo expoente, ó, 3 elevado a 20 e 2 elevado a 20. Quem é maior? Poxa, logicamente, 3 elevado a 20 é maior, porque 3 vezes 3 vezes 3, 20 vezes é maior que 2 elevado a 20, 20 vezes. Então aqui, gente, a gente só tem duas possibilidades. Ou a gente transforma em mesma base, ou mesmo expoente, tá? É a única maneira de eu responder isso aqui, não tem jeito. Analisando aqui, gente, olha o que a gente percebe. 36, 24, 12, 60 e 48. Todos eles são múltiplos de 12. Então, olha só, 5 elevado a 36, eu posso dizer que é a mesma coisa que 5 elevado a 12, vezes 5 elevado a 12, vezes 5 elevado a 12. Por quê, gente? A gente já viu uma propriedade que diz o seguinte, multiplicação de mesma base. Repete a base e soma. 12 mais 12 mais 12 daria os 36. E a gente viu outra propriedade também, que quando a gente tem o mesmo expoente, a gente multiplica as bases. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125 elevado a 12. Transformei, ó, no expoente 12. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, olha só. 7 elevado a 24, eu posso dizer que é 7 elevado a 12 vezes 7 elevado a 12. Ó, eu abri. E olha que fácil, gente. 7 vezes 7, 49. E repete o expoente. Opa, olha só. De cara a gente já vê que a letra A é maior que a letra B e, consequentemente, maior que a letra C. Ó. O 125 é maior que 119, uma vez que a gente tem aqui, ó, os mesmos expoentes. Falta ver a D. E aí? Gente, 2 elevado a 60 é o 12 5 vezes. 1, 2... Opa, tem uma a mais aqui, gente. Esquece isso aqui, ó. Que acho que provavelmente eu tinha colocado 2 elevado a 72, depois mudei, tá? Então, olha só. Então, vai ficar 2, 4, 8, 16, 32 elevado, como eu falei, ó. Então, aqui fica 32 elevado a 12. Até se for 64 não faria diferença, porque é bem menor que isso aqui, né, gente? E o 48 seriam 4 vezes, ó. 3 elevado a 12 vezes 3 elevado a 12 vezes 3 elevado a 12 4 vezes. Faço a mesma coisa. 3 vezes 3, 9, 27, 81 elevado a 12. E agora sim dá para responder sem medo nenhum. Olha só, quem é o maior, gente? 125 elevado a 12. Show de bola, né, gente? Fácil, fácil.